E quando for começar, só me avisar. Estou por aqui, tá? Ok. Vamos iniciar agora. Bom dia, Rafael. Estamos só aguardando aí o início, o presidente da FEMURNI acessar para a gente iniciar. Já estamos com 27 participantes online. Na verdade, 27 mais 5 aqui na sala. Bom, já estamos aí com o nosso presidente, estamos com 38 participantes, podemos iniciar, portanto, a nossa reunião. Eu queria, então, passar aqui para o presidente Babá, presidente da Federação dos Municípios, FEMURNI, né, para fazer a sua abertura. Em seguida, nós vamos ter a palavra do secretário de Tributação, secretário Carlos Eduardo Xavier, nosso Cadu, e, na sequência, a apresentação aí do Rafael, que é o coordenador de arrecadação da Secretaria Estadual de Tributação, Manuel Assis Rodrigues, né, que também é da Secretaria Estadual de Tributação. Vou fazer uma apresentação, uma exposição, uma fala, explicação sobre essa nova sistemática de cálculo do Índice de Participação dos Municípios, do IPM. E, ao final, nós vamos abrir para perguntas dos prefeitos, dos presidentes das associações municipais, né, que fazem parte do Conselho Político da Federação dos Municípios, da FEMURNI, e também dos prefeitos, de assessores, secretários, enfim, de todos que desejarem aí, tiverem alguma dúvida ou fazer alguma observação. Isso pela a nossa programação, deverá ocorrer logo em seguida a exposição técnica aí dos coordenadores da Secretaria de Tributação. Para quem quiser fazer nessa fase das perguntas, né, existem duas formas. Uma é por escrito, né, tem um botãozinho aí de bate-papo, onde você pode, e tem uma que chama QIA, onde você pode enviar suas perguntas, né? Tem um botão chamado QIA, onde você faz as suas perguntas. E elas vão sendo olhadas e respondidas ao longo da reunião. E a outra forma é levantar a mão. Também tem um botão aí, você clica em levantar a mão
que aí a organização aqui vai verificando quem são as pessoas que estão querendo falar e vão habilitar essas pessoas a virem aqui para a tela principal para fazer a sua observação ou a sua pergunta no momento das perguntas e observações. Ok? Então, muito bom dia a todos, muito obrigado a todos em nome da Federação dos Municípios pela participação. Eu passo a palavra, então, ao nosso presidente, Babá. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os colegas prefeitos, prefeitas, aos secretários, assessores. Bom dia a Cadu, em nome dele também, cumprimentar todos os assessores do Governo do Estado, da Secretaria de Tributação. Inicialmente, dar boas-vindas a todos a este evento. Quero também agradecer a Cadu, em nome do Governo do Estado, né, em nome da Federação, agradecer a Cadu por este diálogo aberto, esse canal aberto com a Federação dos Municípios, que desde quando assumimos nós temos esse diálogo franco e que tem trazido bom resultado para os municípios, né? Sabemos que ainda faltam algumas coisas serem ajustadas, mas o início está sendo muito bom e ao longo do ano a gente vai conseguindo, se Deus quiser, mais transparência, não é? Para que os nossos municípios eles possam acompanhar de verdade o que é de cada município, de cada município. O nosso objetivo aqui não é tomar nada de governo do Estado, nem de outros órgãos, e sim que os municípios possam ter seus direitos assegurados, né? Seus recursos assegurados. E essa reunião de hoje ela se deu porque muitos prefeitos estavam com dúvidas com relação ao como é feito esse cálculo do IPM, né? Já que o governo publicou semana passada os novos índices do ICMS e muitos prefeitos com muitas dúvidas, principalmente aqueles que caíram, né, nos seus índices. Então, essa oportunidade para que cada prefeito, cada prefeita, secretário, secretária, possa dirimir as dúvidas junto aqui a Cadu e sua equipe, né, equipe do Governo do Estado, equipe da Secretaria de Tributação. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de Cadu e todos que fazem a Secretaria de Tributação, não é? E que nós possamos ter um evento muito proveitoso, onde todo mundo aqui possa tirar todas as dúvidas e sair daqui sabendo o que realmente está acontecendo, o que realmente acontece, com muita transparência, principalmente no que se refere a recursos dos municípios. Também houve uma conquista importante, que é o reconhecimento por parte do governo da dívida ativa, não é, para que aquela parte dos municípios eles possam ser repassados, não é? Inclusive falei com o secretário Aldemir, ele ficou de repassar até hoje ou amanhã 2, 3 meses que está pendente. Também ficou de repassar o do mês de julho da farmácia básica e do Proed, que ele não repassou, mas disse que até amanhã estaria repassando esses recursos. Então, eram essas minhas palavras iniciais, e passei para o secretário Cadu para que ele também possa fazer a sua apresentação e agradecer a Wagner pela condução desse evento. Posso ir, Wagner? Por favor. Bem, bom dia a todos e todas, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias. Em nome do presidente Babá, eu cumprimento todos e todas, dizer da satisfação, né, de todos que fazem a Secretaria de Tributação do Governo do Estado pela abertura desse momento hoje, né, parabenizar a FEMURNE pela iniciativa. Nós aqui na Secretaria de Tributação temos, desde que assumimos essa pasta, a convite da governadora Fátima Bezerra, temos tentado estabelecer um canal aberto e transparente entre a tributação e a Federação dos Municípios. Temos várias iniciativas nesses 2 anos e meio nesse sentido, e hoje estamos aqui para debater, né, a nova fórmula, né, a nova maneira que nós estamos calculando o índice de participação nos municípios. Esse é um tema que a gente vem dando total importância a ele aqui dentro da tributação. A nossa principal competência, né, a nossa maior
prioridade aqui sempre foi arrecadar recursos, né? Principalmente de ICMS, que a receita do ICMS arrecadado, 25% por direitos é do município, e esses 25% eles são calculados, são repassados mediante o cálculo do índice de participação dos municípios. A gente tinha aqui na tributação, já há alguns anos, mesmo antes de começar essa gestão, a intenção de tornar esse processo de cálculo do índice de participação o mais transparente possível e o mais fidedigno possível. E a forma que nós vislumbramos para dar maior precisão a esse índice de participação, porque o índice de participação ele não aumenta o percentual do bolo a ser repassado para os municípios. Ele, na verdade, vai definir a forma como esses recursos vão ser divididos entre os municípios. E, para isso, não há caminho melhor do que a gente utilizar os documentos fiscais emitidos pelos contribuintes para calcular esse valor adicionado. Essa é a nossa intenção. Nós, até então, fazíamos o cálculo desse índice de participação baseado nos dados informados pelos contribuintes no informativo fiscal, uma mera declaração, e agora nós estamos realizando esse cálculo através da escrituração fiscal digital, que é onde os contribuintes informam todas as suas operações de ICMS. Os colegas que estão à frente desse processo aqui na Secretaria, o coordenador de arrecadação, Rafael Giglio, o auditor fiscal Manuel Assis, vão fazer o detalhamento de como isso vai impactar o índice de participação dos municípios. A mim cabe aqui deixar claro qual a intenção da Secretaria de Tributação, qual a intenção do governo do Estado, né, com essa alteração, que é dar total transparência e precisão, a maior precisão no cálculo desses índices. Então, nós estamos à disposição, temos trabalhado em parceria com a FEMURNE. Eu acho que nós temos dado passos que nunca foram dados. A gente tem dado uma abertura para a Federação dos Municípios, inclusive com a participação de um membro indicado pela Federação do Município, pela Federação dos Municípios, na comissão que está elaborando essa forma de cálculo, elaborando essa nova metodologia, e isso mostra o compromisso do governo do Estado, o compromisso da Secretaria de Tributação nessa parceria com a Federação dos Municípios. Então, vou repassar, Wagner e presidente Babá, para os colegas que, de fato, vão fazer a apresentação dessa nova metodologia. Muito obrigado e bom evento a todos. Ok. Vamos em frente. O diretor Fábio Dantas levantou a mão, não sei se ele quer fazer alguma observação nesse momento, antes de iniciar a exposição técnica. Bom, vamos seguindo, a qualquer instante ele faz a sua observação. Fábio. Ok, vamos em frente, então. Rafael. Vamos lá, eu vou fazer bom dia a todos, né? O Cadu já me apresentou, meu nome é Rafael, eu sou auditor fiscal, coordenador de arrecadação do Estado, e nesse nosso setor que passa todo o cálculo, né? E sobre o índice de participação dos municípios, né? Vou dar um breve histórico aqui, rapidamente, depois eu vou passar para o Manuel Assis, que ele vai fazer uma explanação para vocês, contando algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Eu assumi em 2019, né, junto com o Cadu, né, a coordenação de arrecadação, e em meados de 2019 observei muita reclamação, muita gente na sala, né, perguntando o que fazer na época do Fernandinho, e eu fui me inteirando e tal. Aí já tinha, como o Cadu falou, já tinha esse trabalho anterior de gestões passadas, que a gente tinha ideia de acabar com o formativo,
e fazer que um cálculo fosse através do FD, né? Seria mais fidedigno, como ele falou, mais objetivo, né? E aí, fim do ano, mais ou menos novembro, eu propus ao gabinete que fosse feita uma comissão, né? Um grupo de trabalho justamente para a gente modernizar e se adequar até a nível nacional do nosso trabalho. Certo? Perfeito, começamos de trabalho basicamente no início de 2020 e tal. E começamos o trabalho que a gente pensou que fosse encerrar, mas não é, estamos até hoje nessa comissão, toda vez a gente vai vendo como vamos acertando as coisas e tal. E nós criamos várias coisas. Né? O principal, né, as principais coisas, eu vou lembrar aqui, depois o Manuel vai detalhar, foi a gente acabou com a obrigatoriedade da entrega do informativo fiscal, passando a fazer o cálculo para a FD, certo? Nós criamos, né, criamos a portaria número 533, que ela foi bem legal, que ela disponibiliza agora como os municípios podem acessar, né, e pedir acesso para os dados que estão na nossa AVT, no CIGAD, para acompanhar o cálculo. Né? Criamos também um e-mail para dúvidas, né, relativas ao VAF, né? Esse e-mail, depois, tudo isso aí, a FEMUNE tem, mas eu vou passar rapidamente, é o ipm_cas@7.n.gov.br. E agora nós publicamos, né, como todos sabem, dia 30 desse mês, o último falhou aqui a câmera. Congelou aqui, desculpa aí. Vocês estão me vendo, então, né? Deu uma congelada aqui. Sim, a tela não. Não, sai da tela? Deixa eu voltar. Deixa eu não, você está vendo, a gente está lhe vendo. Agora, se você ia apresentar alguma coisa... Aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Estou sumindo aqui, de repente. Não, você está na tela. Estou me referindo à tudo bem. Então, eu vou falar... Não, tudo bem. Não, voltou. Para mim, congelou aqui. Beleza. E estamos fazendo esse trabalho aí, né? Em parceria com... Temos vários contatos aí com o Wagner Araújo e tal. Estamos adequando, como eu falei, tentando fazer uma coisa mais justa. É o primeiro ano, pode acontecer ajustes, estão acontecendo e tal. E eu vou passar agora para o Assis, ele vai dar para você um resumo, né? Mais tecnicamente, e depois nós estamos abertos para as perguntas, se vocês quiserem, esclarecer na medida do possível. Tá bom, pessoal? Manel, por favor, dá uma explanação aí, pessoal. Está mudo. Falta ativar o som. Manel está sem som. Bom dia a todos, a todas. Está funcionando? Está sem áudio? Ok. Está funcionando, Manel. Legal. Ok, pode falar. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente Atelmar Pereira, o secretário Carlos Eduardo, o Dr. Wagner Araújo, que coordenou o trabalho, o nosso coordenador de arrecadação, Rafael Giglio, e a todos os participantes dessa reunião. Dizer que é um prazer participar dessa discussão, porque é um trabalho que, quando o Cadu decidiu implementar, colocar para frente, a gente foi se entusiasmando, porque era algo novo. A maioria da gente que faz parte desse grupo de trabalho nunca trabalhou com índice de participação, e nós tivemos que minerar esses dados, o que era feito melhor do Brasil, porque nós não inventamos a roda, isso é algo que já existe, e tem estados que já estavam na frente nessa questão da transparência, uma legislação mais clara, para que os prefeitos pudessem analisar como é feito todo o trabalho. Então, final de novembro, como o Rafael falou, de novembro de 2019, o secretário editou uma portaria e instituiu esse nosso grupo. E nós começamos a buscar esses dados, como cada estado fazia o seu, ainda se discute hoje a uniformização disso, mas cada estado ainda trabalha, cada um da sua forma. A maioria já trabalha igual e uma parte ainda é diferente. Então, nós buscamos entender isso e partimos para a execução. Então, desde 2020, começamos a ajustar as normas
a Lei Complementar 63 e a Lei Estadual 7.105, e foram editados de lá para cá algumas normas que eu vou citar aqui depois, que estão disponibilizadas na nossa página, para que os senhores e senhoras possam acessar. Peço licença, a partir de agora, para ser um pouco didático em algumas situações, porque, embora aqui tenha gente que conheça de contabilidade, de índice de participação, mas tem pessoas, provavelmente, que não têm a obrigação de saber que alguns termos técnicos são mais difíceis de entender. Então, eu vou procurar ser didático para que vocês possam melhor entender algumas situações, alguns nomes que eu vou citar aqui. Quando decidimos melhorar esse processo todo, a gente, de imediato, a gente decidiu que acabaríamos no informativo fiscal. O informativo fiscal é uma declaração que era prestada pela empresa, e era uma informação que a empresa decidia como fazer, evidentemente com base em algumas normas que tínhamos, mas que era meio aberta e tinha poucas parametrizações, tinha poucos cruzamentos, tinha poucas validações. Então, a primeira coisa foi decidimos acabar com essa obrigação acessória, e também era um pleito grande da categoria de contadores. Para que isso ocorresse, aí era preciso que adotássemos alguns procedimentos e medidas para substituir essas informações que antes eram capturadas no informativo fiscal, uma declaração da empresa, por uma outra ferramenta, um outro sistema que pudesse apresentar essas mesmas informações de maneira mais clara, transparente, objetiva, e que pudéssemos validar determinadas situações que a empresa pudesse declarar. Então, nós decidimos, como a maioria dos estados do Brasil, a usar a escrituração fiscal digital. Aí, a escrituração fiscal digital, para quem não sabe, são os antigos livros fiscais das empresas, que era feito em papel, que passou a ser feito tudo eletronicamente e entregue em arquivo. E isso é feita, o contribuinte preenche essa declaração com base nos documentos fiscais que são emitidos, notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico, e todos eles possuem chave eletrônica, que podem ser validadas, para saber se são válidas ou não. Então, essa foi a segunda decisão que nós adotamos, e que passou a ser a sistemática utilizada pela Secretaria de Tributação para determinar o valor adicionado fiscal das empresas no Estado. Você poderia nos perguntar como vocês fazem esse cálculo, como é que é feito a apuração desses valores, que antes era pego apenas um valor que cada empresa informava, e hoje a própria secretaria não precisa mais que a empresa forneça uma nova declaração ou uma declaração adicional para que a gente sirva só para apurar o valor adicionado fiscal das empresas. Isso nós vamos retratar aqui. Antes, eu queria dizer para vocês que, do ano passado para cá, foram publicados o Decreto 13.770, que dispõe sobre o valor adicionado fiscal utilizado para a distribuição da parcela da receita proveniente da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios e da outras providências. Esse decreto, ele basicamente, ele parametriza, ou ele esclarece, ou ele dispõe, ou ele apresenta determinadas situações que a Secretaria de Tributação adota para calcular o valor adicionado de cada empresa, de cada município. De uma maneira bem clara, porque o que havia que era feito determinados procedimentos, até cobertado pela legislação maior, que é a Lei Complementar 63, mas assim, não era descrito mais detalhadamente como esse decreto está trazendo para toda a sociedade. Foi-se publicado também o decreto 30.386, que dispõe sobre
a dispensa do informativo fiscal, que aí era o passo basilar. Depois a portaria 533, que regulamentou, que disciplinou a forma de como a secretaria vai disponibilizar essas informações para os senhores prefeitos, prefeitas e assessores por vocês delegados. E publicou-se também a portaria 579, 2020, que foi os procedimentos de impugnação. A gente já tinha orientado desde o ano passado como fazer as impugnações. E também mais 2 instruções normativas que a gente editou, uma em 2020, que foi para orientar as empresas de como preencher o registro 1400, que é um registro que tem dentro da escrituração fiscal digital, pelas empresas. E esse ano nós publicamos a instrução normativa 02, que especificou, detalhou quais são os CFOPs que serão utilizados no nosso cálculo, porque CFOP é um código de operação fiscal, e toda nota fiscal, quando ela é emitida, para as pessoas que não sabem, ela recebe um código, é uma compra de mercadoria para revenda, ele recebe um número lá como código. Venda de mercadoria adquirida de terceiro, ele recebe um código. Então, cada operação praticada, realizada por uma empresa, compra ou venda, entrada e saída, ela recebe uma codificação, um código que é nacional. A partir desses códigos, as secretarias separaram que isso é um código que influencia no VAF, no Valor Adicionado Fiscal das Empresas, e os que não influenciam, nota de retorno, vasilhame, evolução, essa coisa toda. Quem entende de contabilidade vai saber do que eu estou falando. Estabelecido esses normativos, essas orientações que objetivam, na verdade, é deixar todo o processo transparente, passo a passo, para que, olha, por que vocês fazem isso? Nós fazemos isso por isso e por aquilo, e está na norma. Deixa o município, as empresas, muito mais à vontade para fazer todo o procedimento, o que não havia antes. O informativo fiscal era um documento que praticamente só servia para o valor adicionado fiscal, e as empresas não davam a atenção necessária à importância que ele tinha. E o fisco pouco tinha ferramenta, ou quase nenhuma, para punir essas empresas. E findava, de uma certa forma, beneficiando o município ou prejudicando. Isso é perceptível. Então, nós partimos de uma declaração dada pelas empresas, informativo fiscal, que era o que havia até o ano passado, de poucas validações, para a escrituração fiscal digital, que é uma declaração que a empresa dá à Receita Federal, que é compartilhada com os estados, onde ela, a partir da entrega dos seus documentos fiscais, emitido com validação, com certificação digital, nós buscamos isso dentro da declaração dela e pontuamos. Fazemos o valor adicionado fiscal dela. Não é ela que diz, é a prova que você faz e aponta qual o valor adicionado fiscal de cada empresa e, evidentemente, somada às outras, forma o dos municípios. E outro detalhe mais importante que trouxe a AFD, de precisão, de fidelidade aos documentos, que diminuiu-se o erro, porque quando você só preenche manualmente, há uma tendência de erro, de equívoco, e também até de ser preenchido com má fé, mas deixemos isso de lado. E também a AFD trouxe outra coisa importante, que foi a diminuição da omissão. O normativo fiscal, como não era dado tanta importância, muitas empresas nem entregavam. A AFD não. A AFD, quando uma empresa não entrega a AFD, e ela emitiu nota, recebeu nota, ela passa a ser uma inadimplência muito grande, com punições muito mais gravosas. E isso hoje, a omissão é bem menor mesmo
DFD com informativo fiscal. Então, são dois pontos que a gente pode apontar como bastante significativo na melhora da qualidade da informação que hoje nós apresentamos aos municípios. Mas há, dentro da FD, isso aí foi uma situação que não foi nós que inventamos, é como eu disse, a gente está trabalhando com a FD depois de vários estados, a maioria dos estados já trabalha com a FD. Então, nós já pudemos apurar vários problemas que eles tiveram e pudemos dissecar isso muito bem. Conhecemos os possíveis problemas que podem ocorrer, a gente sabe que podem ocorrer. Existe essa possibilidade pequena, mas existe. Mas mesmo dentro da FD, há algumas situações que não era possível avaliar no informativo fiscal, na FD também não é possível. Os estados, então, propuseram e foi criado dentro da escrituração fiscal digital o registro 1400. Esse registro ele foi criado justamente para inserir informações que os estados necessitavam para configuração, para a consolidação do seu valor adicionado fiscal. São situações que a Cefaz não conhece. Por exemplo, eu vou citar aqui uma empresa que tem uma sede em Mossoró, por exemplo, mas atua em alguns municípios vizinhos. Vamos dizer, uma agrícola. Então, ela tem produção em município vizinho a Mossoró. Pelas notas que ela emite, sai tudo como de Mossoró. Aí é preciso que ela declare ainda dentro da FD, mas é uma declaração bem mais imponente, bem mais criteriosa, que ela deve ter um certo critério mais apurado, do que era no informativo fiscal, que ela fazia essa declaração via mapa de substituição. Era uma outra obrigação acessória. Agora não tem mais essa outra obrigação acessória. A obrigação acessória é um documento a mais que ele entregava. Hoje, quando ele vai preencher o registro 1400, e olha, gente, e essa orientação técnica que a gente ensina como as empresas devem proceder no preenchimento do 1400 da FD é de 2016. Esse ano passado, nós fizemos apenas uma adaptação, atualidades, alguns termos técnicos que se usa, deixou de se usar, e inserindo algumas coisas mais explicativas para que as empresas tivessem cada vez mais facilidade de preenchimento. Muitas empresas já estão preenchendo esse registro 1400 para informar essas situações, são várias, estão elencadas nessa orientação técnica 2016, em que essas empresas que realizam esse tipo de operação, elas também têm que informar. Muitas ainda não entregaram. Só para adiantar, nós notificamos 132 empresas que comumente enviava o mapa de substituição e que elas já são obrigadas, desde 2016, a preencher esse registro 1400 da FD. Uma grande parte tomou ciência, outras já providenciaram, outras estão providenciando. Nós já estamos nesse contato direto. Depois a gente vai pedir a contribuição dos senhores prefeitos, assessores, porque vocês têm um contato mais próximo com essas empresas, para que cobre dela, para que elas participem, que elas corrijam, elas informem o registro 1400, porque vocês vão estar disponíveis mês a mês e poderão avaliar essas operações e nos cobrar determinado detalhe. Porque chegar no período que é publicado o índice provisório, para fazer todos uns ajustes, aí, muitas vezes, a empresa alega que não tem tempo, que não pode fazer, essa coisa toda, entendeu? Em alguma situação ou outra, prejudicando o município. Então, por isso que, mais à frente, a gente vai conversar sobre essa situação e essa é importante a participação de senhoras e senhores prefeitos nessa construção. A gente, depois de todo esse trabalho, depois de todas essas pesquisas, levantamento de ajuste legislativo, de ajuste em sistema de dados, nós pudemos construir o primeiro valor adicionado fiscal, está no índice provisório, com base já no CFOP. E
utilizando a escrituração fiscal digital das empresas. Isso foi muito gratificante, foi um resultado para a gente muito gratificante. É preciso ponderar algumas coisas. Nós estamos falando de índice provisório. Todo ano há uma publicação de um índice provisório e todo ano tem ajustes a serem feitos. Não é porque se mudou a forma de fazer que há ajustes a mais ou a menos a serem feitos, não. Os ajustes terão que ser feitos e a contribuição, a participação de vocês, a cobrança, será muito importante. Essa nossa conversa aqui pode resolver algumas coisas e evitar determinadas impugnações que não vão dar em nada. A gente pode resolver isso em uma impugnação. Até lá, entrar em contato com a empresa enviar, corrigir, isso já ter sanado essa possível incoerência que existe. Então, o valor adicionado fiscal, anualmente, se você comparar o provisório com o final, há diferenças gritantes em função do reajuste, os ajustes que são implementados, das cobranças, onde há uma participação maior das empresas, onde se cobra mais das empresas, para que ela preencha o documento correto e mande, separando as suas operações com o município. Em algumas situações, a gente sabe, está elencado na Instrução Normativa 011 de 2016, que obriga que as empresas preencham esse registro. São as transportadoras, empresas de energia eólica, que têm parques em mais de um município, empresas de agropecuária, empresas que compram produtos agropecuários, produtores rurais, que não têm inscrição, nota e tal. Então, são situações já obrigadas pela orientação técnica 011 de 2016, já há um certo tempo. Como há ainda várias empresas que ainda não fizeram essa entrega, é preciso que a gente insista nessa cobrança para que elas preencham esse documento. E isso nós estamos fazendo e queremos contar com vocês também nesse trabalho, né? Nós, além disso, sabendo que essa mudança sempre foi significativa e que traria determinadas dúvidas nas empresas e também nos gestores, a gente criou alguns canais de troca de informação, criamos um e-mail para que as empresas, vocês possam nos cobrar ou nos pedir explicações sobre algumas situações. Esclareço que temos dado toda a atenção nessa resposta. Posso até dizer que só apenas um e-mail não foi respondido, porque recebemos na sexta-feira, acho que veio por outro canal, e só na sexta foi encaminhado diretamente para o nosso e-mail específico. Mas vamos responder ainda hoje. E estamos prontos, disponibilizados para atender as dúvidas iniciais, e isso é um passo importante que a gente quer dar para poder deixar cada vez mais à vontade os senhores gestores de que a Secretaria de Tributação faz isso, só adianto, todo o nosso grupo, são 8 auditores, cada um de setores diferentes, e isso é um trabalho a mais que nós estamos fazendo, a gente dedica isso. Eu particularmente, gosto de dizer que, já disse nas reuniões com os colegas, que a gente está fazendo algo inovador, e não digo isso com falsa modéstia, pode acredito que a gente, até o fim do ano, a gente estará entre os primeiros estados mais transparentes desse país nessa área. Queremos fazer um manual de orientação, já trabalhamos nisso, para que qualquer leigo, qualquer pessoa possa pegar esse manual, dar uma lida, entender como é feito o processo, as legislações que é coberto esse processo, por que fazemos essa situação assim, assado, e é claro que estaremos todo esse tempo, no decorrer, até a discussão da participação da FEMURN, importante, Wagner tem sido muito importante nessas nossas discussões, de cobrar, de estar do outro lado, de ver algumas situações e nos apontar, e a gente senta, discute, define, redefine, e busca saber como é que a Estado A, B entende essa situação, e queremos promover um ambiente
o mais saudável possível, transparente, até porque esses 25% é das prefeituras estaduais. Não tem nada a ver com a tributação. A tributação apenas, constitucionalmente, é o órgão responsável por fazer essa consolidação e apresentar para vocês. Então, assim, não há, da nossa parte, qualquer interesse em fazer isso para um e para outros não. A gente, quando detecta que há um problema em algum município, a gente tem buscado, olha, então pode-se haver isso aqui, vamos ver se não está correndo nos demais. Então, o jeito que ajusta para um, ajusta para todo. Então, um município está ajudando ao outro para que a gente consolide uns dados, um índice cada vez mais próximo da perfeição. Evidentemente que vai ter muitas situações, e muitas delas não são provocadas por nós da tributação, nem por vocês, mas uma empresa classifica uma operação com um CFOP indevido. E aquele CFOP pode ser usado ou não, a depender dos que foram classificados. Isso é uma realidade que pode ocorrer. Acreditamos que, minimamente, em relação ao que ocorria com o informativo fiscal. Então, queremos tornar transparentes esses dados também, disponibilizado para vocês, os dados, a metodologia, o sistema que a gente faz, e apontar para vocês até um caminho de cobrança, de dizer para a gente, olha, vocês estão fazendo isso aqui de maneira equivocada, porque poderia considerar isso ou desconsiderar aquilo. E isso é muito significativo para a gente. Digo isso porque nós já discutimos internamente, fico gratificado até quando alguém nos aponta algo que realmente, indevidamente, a gente está fazendo incorreto, e não com nenhuma má fé, mas a gente pode... a gente está nesse trabalho para aprender, construir, e com esse sentimento que a gente apresenta essa nova realidade na consolidação, na definição, na apresentação do índice de participação dos municípios. Reitero que há ajustes a serem feitos, porque todo ano teve. Não adianta a gente criar uma certa celeuma quando a gente não analisa caso a caso. Olha, eu sou gestor de um município, eu vejo o que foi declarado ano passado, 2019 e 2020. Aí eu posso fazer essa análise. Não são tantas empresas, principalmente os menores municípios. Dá para eu enxergar até a olho nu, assim, quais são as diferenças. Aí sim, vamos buscar do porquê. A gente sabe que ano passado foi um ano atípico, em que houve também um decréscimo empresarial, das atividades econômicas em vários setores da economia, e isso pode também ter influenciado, a gente já viu, cruzou dados, algumas situações de muitas empresas. É um outro fator que tem passado também pela nossa análise. E isso, quando a gente enxerga todo o processo, todos os procedimentos que a gente adotou, a gente também dá um desconto em relação a essa situação econômica difícil que as empresas atravessaram ano passado. Pois bem, gente, basicamente, é o que temos inicialmente para apresentar, a gente está à discussão. Como eu falei, há todos os ajustes, a gente já verificou, tem empresa que informou 1400 equivocadamente, a gente já está em contato com várias delas, uns prejudicando, outros beneficiando, contribuindo, cidades, e as empresas estão fazendo esses ajustes, mas isso só vai aparecer no valor adicionado final. E esse é um momento dessa discussão, de vocês entenderem, analisarem, ver as situações de cada município em particular e até nos trazer. Eu tenho aqui até um e-mail para que falta responder, como eu falei, ele tem umas questões interessantes, até do colega, do consultor Nilson, ele apresentou umas perguntas, eu achei interessante, e vou responder, Nilson, e provavelmente responderá a outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas. Mas, de imediato, nós vamos ter, esses dias agora,
agora para as prefeituras impugnarem, e fazer esse trabalho, esse esforço conjunto que nós estamos fazendo, mas é importante a participação de vocês, como eu falei no início, para cobrar dessas empresas que anualmente, ou que vocês sabem que eles realizam operações que são obrigados a informar o 1400 e que não informaram. E isso vai tornar o processo cada vez mais fidedigno e completo. Eram essas minhas palavras iniciais e fico à disposição. Nem todas as perguntas serei eu a responder, porque eu só participo no grupo, mas tem colegas que são mais profissionalizados na área de TI, outros na área de legislação, outros na área técnica, da FD e tal. Então, se eu não puder responder, e se for uma questão muito mais minuciosa, a gente pode mandar por e-mail, que a gente vai responder de hoje para amanhã, tentar responder de hoje para amanhã. Muito obrigado. Wagner, pode dar uma palavrinha rapidinho, complementar o que o Manuel falou? Sim, claro, por favor. Primeiramente, Manuel, muito obrigado pela sua apresentação, perfeita como sempre. Professor, só uma coisa, todo mundo aí. A gente está recebendo muitas perguntas aqui no chat específicas, né? A Genética está respondendo. Então, como o Manuel falou, a gente criou, né, esse e-mail aí. Eu já botei umas 3 vezes aí no chat já, né? IPM_K. E eu peço para vocês, por favor, essas perguntas mais específicas, passarem para esse e-mail, que a gente vai responder todas elas, né, o mais rápido possível. A gente está trabalhando até a noite aí, até para vocês facilitarem vocês, até de evitar, às vezes, fazer contestações, coisas que já estão resolvidas, entendeu? Então, essas perguntas específicas estão no chat, não tem como responder agora, são situações muito específicas. Então, por favor, formalizem as que não foram respondidas por e-mail, que a gente vai responder o mais rápido possível, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom, nós temos algumas perguntas por escrito. Uma delas eu vou já até mencionar aqui, que é uma coisa que tem sido discutido no âmbito... deixa eu só alterar a visualização. Ok. Sim, como eu disse, nós temos algumas perguntas aqui já feitas. Uma delas eu vou até já tratar dela, porque é uma coisa que a gente vem discutindo aí no âmbito da FEMURNE, que é com relação a essa emenda constitucional 108, que criou um destaque dentro do percentual, dentro da divisão, né, do rateio que é feito do ICMS entre os municípios, para a educação, né? Até aqui, a Lei Complementar 63 determinava que apenas 75% do rateio deveria ser com base no valor adicionado fiscal, e os outros 25% os estados poderiam fazer conforme lei estadual dispusesse, né? No estado do Rio Grande do Norte, nós temos essa regulamentação, foi inclusive uma ação da qual nós participamos lá nos tempos passados, na época da Associação dos Municípios, antes mesmo da FEMURNE ter sido criada, mas depois, já no âmbito da FEMURNE, veio uma nova legislação e ela está em vigor. Então, do que é repassado do Estado para os municípios, 3/4 é com base no valor adicionado fiscal e 1/4 de acordo com a lei estadual que estabelece aí o critério uma parte é equitativa, outra é população e assim por diante. Agora, a emenda constitucional 108 determina que, em vez de ser 3/4 de acordo com o valor adicionado fiscal, ou seja, com a atividade econômica do município, esse valor cai para 65% e acrescenta-se 10% e destina-se 10% da distribuição a ser feito de acordo com o que dispuser a lei estadual, mas com base no critério educacional e para investimento em educação. Então, os estados vão ter que aprovar leis determinando qual é o critério, qual é o indicador da educação que vai ser usado no rateio desses 10%. O Rio Grande do Norte ainda não tem essa definição. A FEMURNE está tratando disso, já colocou isso na mesa de tratativas com a governadora, na reunião que o presidente Babá teve há alguns meses, os presidentes das associações. A governadora disse que estava tratando de verificar qual seria o critério que ia propor, mas a FEMURNE também está trabalhando nisso, né? Porque isso é um assunto que diz mais respeito, talvez, aos próprios municípios do que ao Estado, já que o Estado tem uma posição neutra, né? Não vai acrescentar nem reduzir nada de valor em relação ao Estado, e sim aos municípios.
Então, os municípios estão tratando nisso, deverão apresentar, talvez, nos próximos dias, meses, semanas, uma proposta à Assembleia. O presidente Babá pode falar melhor sobre isso, mas a ideia é que os municípios apresentem uma proposta com base num critério educacional, né, um indicador que seja consistente, válido, importante. Estamos discutindo, por exemplo, se esse indicador ele vai tratar de uma posição estática, né, vamos dizer assim, dos índices de educação do município, ou se ele vai tratar de uma posição evolutiva, ou seja, não é o município que está em melhor situação hoje, ou que está em pior situação hoje, mas o município que melhor evoluiu ao longo do tempo, ou se a gente vai buscar com esse critério premiar a posição estática, de qual é o que está melhor, ou se vai premiar a posição, o esforço, né? Se vamos premiar o que faz mais esforço, o que melhorou mais, ainda que estivesse numa situação difícil, mas que fez um maior esforço. Enfim, então são essas questões que estão sendo discutidas. O presidente Babá está conduzindo essa discussão, nós estamos participando dela como técnico e vamos nessas próximas semanas aí já começar a colocar algumas posições aí para conhecimento e discussão dos prefeitos. Agora, dito isso, nós temos algumas perguntas, né? E aí fica mais a critério. Algumas delas já foram respondidas por escrito, mas tem uma aqui, por exemplo, do doutor Cristiano Barros, que eu vou ver se a gente responde. No caso, a empresa, eu vou ler, não sei se vocês estão vendo aí, Rafael, as perguntas. Vocês estão vendo aí, né? Tem aqui, né? Tem dois canais de perguntas. Um é o QIA e o outro é bate-papo. O QIA tem essas perguntas aqui. Como está sendo apurado o valor adicionado correspondente às operações de prestação de serviço de transporte de mercadorias? E como os municípios devem atuar acaso contestem a omissão de tais informações na composição do valor adicionado fiscal dos seus municípios? Essa é a pergunta do doutor Cristiano Barros. Eu posso responder, rapaz. Fala, mano. Pode. Bom, as transportadoras é um caso que está na orientação técnica 11 de 2016. Elas têm que informar, porque uma transportadora tem sede aqui em Natal, mas ela pega frete iniciando em Mossoró. O valor daquela prestação de serviço tem que ser informada via 1400 para Mossoró. Inicia em outra cidade, Caicó. Então, onde iniciou o frete, que é onde há o fato gerador, ela deveria informar no 1400. Tenho analisado que a maioria das transportadoras, pelo menos as mais importantes, elas estão preenchendo o 1400. O que há alguns equívocos que a gente vai ajustar é porque ela informa para as cidades em onde ela iniciou o frete, a prestação de serviço, e informa também para a sua cidade onde ela tem a sede. Isso fica, como a gente calcula o VAF dela na sede da inscrição, só daquela inscrição, duplica. Aí a gente vai, as que preencherem tudo bonitinho, incluindo o seu município, a gente vai excluir o VAF feito a partir da FD, só para o seu município sede. Nós vamos solucionar. As que não entregaram, aí sim, essas têm que entregar, porque é uma obrigação que está no 1400, de preencher, que está na FD, na Orientação Técnica 11 de 2016, que elas obrigam a entregar e a preencher esse registro 1400, dizendo, separando por município as suas operações. Ok. A segunda pergunta do doutor Cristiano. A empresa agroindustrial limitada, instalada 100% no município de Afonso Bezerra, de acordo com o memorial descritivo, informou para o município de Alto Rodrigues, Diante do exposto, necessitamos saber quem vai cuidar de reparar essa informação. Aliás, essa pergunta é do senhor Francisco Alberto de Souza. Mas não pode responder, né? Que trabalho que a gente fez, né? De DTS, por favor. Há situações, a gente já detectou empresa, já conversou com o Wagner, não vamos citar o nome da empresa, mas empresa que fizeram o registro equivocadamente, do 1400. Pode ser o caso. Seria bom depois a gente pegar dado dessa empresa, que a gente faz um contato direto com a empresa. Por quê? Aí a gente analisa as operações. Isso pode ocorrer. Ela tem sede lá em Afonso Bezerra, mas suas operações são realizadas lá em outro município. Isso pode ocorrer? Pode. Eu não sei se
da forma que ocorreu é a correta. Aí a gente precisava analisar essas operações que ela realizou e seria bom depois por e-mail mandar um dado desse que a gente faria esse ajuste. Manel, o Wagner, deixa eu passar para o Fred aqui. O Frederico, ele Fred. é nosso coordenador de cadastro, ele vai dar uma explicação sobre isso, por favor, melhor, viu? Teve um outro problema. A gente pediu à informática esse levantamento de todas as empresas que informaram o município da FD divergente do município que estava no cadastro. Nós encontramos 743 empresas e nós enviamos DTE, notificamos todas as 743 empresas, né? Mais da metade leu o DTE, né? Principalmente as mais importantes, as que tinham VAF negativas, que tinham VAF zerado, realmente não tivemos muita preocupação, mas as que tinham os maiores valores, foram feito um contato, inclusive telefônico, né? E praticamente todas elas já retificaram o município da FD, e quando a gente rodar o índice definitivo, provavelmente já vai estar no município correto, né? A gente teve esse cuidado aí, né? Só para complementar a fala, foi importante isso aí, eu não me lembrei, Wagner, essa situação. A FD, quando o contribuinte cadastra sua FD, ele cadastra o município onde ele está localizado. Mas acontece que esse cadastro é um número. Ele pode cadastrar esse número diferente do município onde a empresa está localizada. Pode ser o caso dessa situação aí que o doutor Cristiano relatou. Não sei, mas é uma possibilidade. Então, a gente fez esse filtro também. A gente verificou que empresa em Lagoa Nova participava, quer dizer, cadastrou em Acari, mas a empresa corrigiu, tal. Aí a gente está verificando, nós vamos fazer uma varredura antes da publicação final, para que espelhe a realidade. Até porque, muitas vezes, foi um equívoco do contador. Ele foi digitar lá um número lá com 6, 7 dígitos, aí ele coloca um dígito diferente, vai cair num município lá, não sei de onde. Então, esse trabalho foi feito, nós vamos reparar, contatamos a empresa, como o Frederico falou aí, que ele é o chefe do setor de cadastro, e queremos deixar isso redondo até o final desse processo. Okay. Manuel, o que você falou, vai servir, pessoal, a importância de a gente ter migrado para a FD, né? Que a gente conseguiu isso aí através dos dados da FD, né? E, então, mesmo que isso aí a gente fez trabalho, está muito bem feito pelo Frederico e a equipe aí, se você vir alguma coisa pontual, pode comunicar a gente, que a gente também vai resolver, entendeu? Então, esse trabalho é muito importante da migração para a FD, se a gente não iria detectar isso facilmente, entendeu, pessoal? O Lúcio Flávio fez uma observação aqui, né, que o artigo, aliás, o parágrafo 12, lá do artigo 4º do decreto 30774, diz que o valor adicionado fiscal relativo às operações com produtos hortifruti granjeiros não acobertadas por documentos fiscais por motivo de trânsito livre e comercializados nas centrais de abastecimento do Rio Grande do Norte será apurado por estas, que informarão o VAF do município de origem do produto e do município de sua sede, ou seja, remete para a SEASA, não é isso? É uma coisa que a gente até quer a participação de vocês, Rafael, eu acho que ia falar isso, mas eu adianto, nós temos cobrado isso da SEASA, desde o ano passado, porque a SEASA fica entregando o município que pede, e nós não queremos que seja o município que pede, ele mandar a relação de todos os municípios, porque a gente insere essas operações, porque eles fazem o registro, é um registro ainda, parece manual, mas eles fazem tudo que é vendido por cada município. Macau, sei lá, qualquer município que venda algum produto lá, primário, pequena agricultura familiar, que é importante, tudo é valores que são comercializados e que tiveram origem em vários municípios no estado. É isso mesmo, Manuel. Desculpa, Wagner, esse Manuel falou, a gente já cobrou diversas vezes, agora acho que eles vão entregar, né, Manuel? Tem um processo formalizado isso aí, o próprio secretário interferiu, ligando para lá e tal, depois de várias assistências, acho que deve entregar, né, Manuel? Agora, né? Acho que aí você pode até nos perguntar, Wagner, se eles não entregaram, eles ficaram de nos entregar, já foi aberto um processo SEI, eles ficaram de anexar, certo? Mas é sempre bom lembrar, porque a gente tem várias atividades, pode ser que não entregue. Ele vai complementando, para você ter uma ideia, a gente faz reuniões semanais, da comissão toda, no semanal, eu toco, nós somos SEASA, né? Aí, como é que tá, né? Eu vou entregar, aí já cobri o próprio Cadu, o Alvo ligou para o SEASA, então acho que
Acho que até o dia 15, Deus já entregar, a gente vai botar tudo certinho no índice provisório, no índice definitivo. Tá bom? Ok, essa pergunta também tinha sido feita pelo Cristiano, uma segunda pergunta. Então, isso aí fica respondido agora. Bom, nós temos algumas outras perguntas, observações que já vêm sendo respondidas no próprio chat aí, né, no bate-papo. E eu faço a pergunta aqui, se tem mais alguém que queira fazer, se tem alguma pergunta que não tenha sido respondida, porque é um volume grande aqui, né? Estamos tendo uma excelente participação, quase 70 pessoas participando aqui. Ou se tem alguém que quer falar ao vivo. Quem quiser é só perguntar ao vivo. Só apertar aí o levantar a mão aí no aplicativo, no Zoom. E a gente habilita e a pessoa vem aqui para a tela. Ratificando, eu falei anteriormente, a gente vai estar respondendo uma pergunta, mas como são várias perguntas específicas, né? Então, eu peço mais uma vez, por favor, acho que não foi respondido, passe para o nosso e-mail que está fudido por aí, que a gente responderá a todos com o maior prazer, tá bom? Ok, então, ficamos assim. Tivemos essas explicações, tivemos as respostas para algumas, tivemos perguntas e respostas, estamos aí abertos a mais alguém que queira fazer alguma observação, algum prefeito, algum secretário, algum assessor. Senão, a gente parte para o encerramento e as perguntas que decorrerem dessa reunião, né, ou do assunto todo, de uma forma geral, está colocado aí no chat um e-mail da Secretaria de Tributação que está se colocando à disposição para responder essas perguntas de forma mais específica. Muitas vezes até evitando, né, tornando desnecessário algum questionamento, ou às vezes para entender que algumas coisas que estavam para serem questionadas já foram resolvidas, né? É porque alguns casos... Nós temos observado que tem alguns dados assim realmente nesse índice provisório que estão com alguma inconsistência. A FEMURNE também está fazendo uma análise mais geral, né? Vai fazer um relatório para disponibilizar para os prefeitos, mas é como já disse aí o Rafael e o Manuel, tem algumas coisas que já estão sendo resolvidas. Nós estamos acompanhando, conversando, discutindo isso com eles e vamos mantendo essa informação para os prefeitos através da FEMURNE. E, enfim, nós estamos nesse esforço, né, para ver se conseguimos realmente chegar aos dados mais justos e corretos e assertivos possível. Agora, tem algumas questões que diz respeito que opõem município a município. Nesses casos, o próprio presidente Babá e os demais dirigentes da FEMURNE não vão se envolver, porque são questões que opõem interesse entre municípios. A FEMURNE, o arco representativo da FEMURNE, ela abrange, ela cobre todos os municípios. Ela é uma entidade que representa o conjunto dos municípios do estado do Rio Grande do Norte. Então, ela exerce essa representatividade fazendo esse diálogo entre os municípios e o Estado, e atuando, naturalmente, na defesa do interesse dos municípios, quando este interesse se opõe, de alguma forma, ao Estado. Mas quando é uma situação em que há uma oposição de interesse entre municípios, de um município com outro, nesse caso a FEMURNE, ela não se envolve, porque aí é uma questão que envolve diretamente os interesses desses municípios. Não é isso, presidente? Wagner, presidente, só um minutinho, por favor, Wagner, só uma pergunta para aproveitar. Manuel, se eu puder, estão tendo vários questionamentos sobre eólicas aí e tal, mas eu podia dar só uma palavrinha de forma bem genérica para o pessoal, sobre também quais eólicas que é importante, Manuel. Pode dar uma explicação bem genérica para o pessoal aí? Pois sim. Não. Eólica é uma situação que a gente ainda vai construir muito. Eu acredito que a gente tem que melhorar cada vez mais essa situação. Mas algumas preencheram o 1400, outras não. E, assim, em termos de eólica, se ela quiser prestar uma informação bem corretinha, ela fornece, porque o fornecimento de energia, a produção da energia é dada por parques eólicos. E se o parque eólico fica em mais de um município, ou de um município diferente do município da sede da empresa, tem como separar, que a Agência Nacional tem essa cobrança de que seja tudo separadinho e tal. Então, e há situações que a eólica estão em construção, ela só compra. Então, assim, o VAF dela é negativo, não tem jeito. Quando ela vende energia, aí sim, porque o valor adicionado fiscal
O valor adicionado fiscal pela Lei Complementar 63/90, ele fala as saídas menos as entradas, essa coisa toda. Então, assim, não é, quando a empresa só compra, se um supermercado abre no fim do ano e está só montando o estoque, aparentemente vai dar prejuízo, vai dar valor adicionado negativo, porque ele comprou mais do que vendeu. Não é porque ele comprou que vai ter valor adicionado. O valor adicionado tem uma fórmula. A fórmula é uma lei complementar, a gente não está inventando. Então, assim, há muita discussão sobre isso, mas assim, precisa entender que não é compras que fazem o valor adicionado fiscal. É uma fórmula que é determinada pela lei complementar. Mas eólica é caso interessante, é valor significativo, impacta demais no município, e se os municípios tiverem qualquer dúvida sobre a eólica A, a eólica B, se conseguir provar que a eólica teve venda de energia, que ela não escriturou, porque a eólica tem uma situação que se discute nacionalmente, são as operações que as eólicas realizam. Elas alegam que não são obrigadas a emitir documento fiscal, que é uma inverdade. Que o nosso regulamento manda. Por que elas alegam que não são obrigadas? Não, porque nós disponibilizamos a energia para a energia de reserva. É um termo técnico muito complexo. Mas a maioria das eólicas, pelo menos até o ano passado, não vende energia diretamente a um consumidor. Eles colocam, disponibilizam para o operador nacional tantos quilowatts de energia e aquela energia fica como reserva, não é adquirida por A ou por B, não. Então, é só uma energia de reserva. E essa empresa recebe por disponibilizar essa energia. Não é uma venda comum, como a gente fala. Por isso que eles têm essas discussões conosco. Mas, assim, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, junto à Comissão de Energia Nacional, para sabermos quem é a eólica que vendeu energia ano a ano, para a gente chamar essas eólicas para conversar. Aí, se elas não emitir o documento fiscal, é uma outra situação, e nós vamos poder até dizer, olha, cidade A, essa energia, essa empresa eólica, ela vendeu energia ano passado, disponibilizou energia, e nós vamos considerar esses valores. Mas é uma discussão, nós estamos aguardando a resposta, provavelmente essa semana a própria Comissão de Energia Nacional deve nos dar. E, assim, nós estamos fazendo esse trabalho, ninguém nos cobrou, mas queremos fazer porque nós queremos arredondar. É interessante que o município que uma eólica vende energia, ele receba por isso. Não para construir. Quando eu construo, é como aquela barragem que está sendo construída lá em Ajucurutu, sei lá. Ali é um investimento, gera emprego, gera renda, mas de outra forma. Ele não é valor adicionado. A construtora está lá fazendo uma obra e que não impacta no VAF do município, diretamente. E a eólica, quando está construindo uma torre, ela não impacta no VAF do município, só aquilo ali, mas ela tem operações de venda de energia que, sim, aí impacta. Mas essas são situações particulares, quem tiver um caso, pode nos mandar que a gente olha, em particular, cada eólica. Ok, nós estamos já passando de 1 hora de início e esses eventos, até para eles terem maior objetividade, é bom que a gente mantenha dentro desse padrão, né? Mas temos algumas perguntas, algumas pessoas que pediram para perguntar ao vivo, estão aí habilitados na sala, o Euri, o Robson, o Suildo. Mas antes deles falarem, tem aqui perguntas de Elias, José Elias Medeiros Júnior, que diz: transporte efetuado por empresas de outros estados, fazem frete de sal, cimento, por exemplo, como serão lançados? Eu não sei se essa já foi respondida. As atividades primárias, que empresas estão em mais de um município, informação que está apropriada nos mesmos, quando se tratar de informações de 2019, como vai ser o tratamento? E, por último, a observação de Elias ainda, que mercadoria em estoque não é prejuízo. Dr. Alcimar da Silva, há de se observar que a venda de energia não é apenas entre distribuidor e consumidor, mas entre gerador, produtor e distribuidor. E também aqui a título, uma sugestão de Igor Farias, né? Uma sugestão que seria prorrogar o prazo de impugnação por mais 30 dias, já que muitos municípios terão que verificar junto a empresas as questões de escrituração e tal, e isso leva tempo.
Então, são essas observações aí que poderão ser respondidas, avaliadas, e temos aí, como eu já disse, a presença na sala de Euri, Robson e Sueldo, que querem fazer alguma observação ao vivo. Fiquem à vontade. É só respondendo essas questões, Wagner. Praticamente todas elas envolvem o 1400. As empresas têm que declarar esse tipo de operação no registro 1400 da FD. O município pode cobrar as que não preencheram, que elas façam essas informações. Ok, Francisco Robson. Está sem áudio aí? Ou não? Sueldo vai fazer pergunta. Euri. Bom, por algum motivo técnico eles não estão respondendo, então... Mas pode nos repassar por e-mail que a gente faz, responde. Perfeito. Eu passaria então para o presidente Babá fazer aí as suas considerações finais, seu encerramento. Então, apenas agradecer, Wagner, o pessoal aí da Secretaria de Tributação, aos colegas prefeitos, secretários que participaram, a você, e dizer da importância desse evento e que agora ficou um pouco mais claro, né? E que cada município possa averiguar aí essas questões, não é, de informação dessas empresas que estão sediadas em alguns municípios. Eu estou vendo que é um problema, né? Que elas estão sediadas em alguns municípios e estão produzindo em vários, e aí só conta para um. E como você bem falou, a federação ela não pode intervir para beneficiar um município em detrimento de outros, né? Nós representamos todos os 167 municípios. Então, se algumas questões vão ter que serem individualizadas por cada município, não é isso? E esse foi o primeiro passo importante, e aí nós vamos mantendo os contatos, vamos informando no grupo dos prefeitos, e a gente vai falando. Bom, obrigado, todos tenham um bom dia. Bom dia. Obrigado. Essa videoconferência ficou gravada, nós vamos disponibilizar aí, sugestão aí do nosso assessor jurídico da FEMURNE, Andreu, presidente, de que a gente coloque à disposição no site da FEMURNE para que outras pessoas que não puderam participar possam ter acesso a conhecimento da informação do que foi tratado aqui hoje. Muito obrigado a todos, bom dia. Valeu, obrigado, Wagner. Oportunidade. Eu estou à disposição.